wooden floors, walls and windowsills. Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Notas do Meu Coração. Este é o 9º episódio e é um prazer sempre contar com a sua audiência, para você que está aí do outro lado. Esse vai ser um episódio um pouco vulnerável, né? Acho que mais do que os outros, então vai ser mais vulnerável do que os outros. Mas é algo que eu preciso fazer e que Deus vem colocando muito no meu coração para fazer. Porque eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente, não só eu, mas outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta disso. Esse episódio é muito importante, então espero que vocês escutem com atenção e compartilhem com as pessoas, porque eu não sou de ficar pedindo toda hora para compartilhar aqui no áudio do podcast, mas compartilhem, tá? É importante. É importante que essa mensagem chegue em alguém que precise ir nas pessoas que precisam ir na maior parte das pessoas, tá? Enfim, essa é a introdução do episódio de hoje. Bom, o nome do episódio é Existe Vida Após um Diagnóstico. É isso. Esse é o nome do episódio. Eu vou comentar algo muito pessoal meu, que não é todo mundo que sabe, não é algo que eu fico comentando toda hora. E quem sabe nos detalhes são as pessoas mais próximas da minha vida. Então, é um pouco disso. Vamos lá. Quando eu era pequeno, menorzinho ali, tinha uns 9 anos, por aí, 8 para 9 anos, não vou saber, exatamente, mas era mais ou menos isso que os sintomas começaram a aparecer, né? Eu tinha muita dificuldade de acompanhar as pessoas, tanto na educação física da escola, como no cedo, que foi um lugar especial para mim, muito especial. Tinha as atividades lá e eu tinha mais dificuldade do que as outras crianças de fazer, por exemplo. Então, acabou que aquilo foi muito ruim na minha infância. Eu era muito zoado por isso, tinha muito bullying, tinha muita brincadeira por causa disso. Infelizmente, é algo que não está no nosso controle, né? Então, eu tinha dificuldade de correr, eu sempre andava mais na ponta do pé do que o normal, tá? E tinha algumas outras dificuldades, né, ali no dia a dia, né? Mas às vezes essas dificuldades, na maioria das vezes, na verdade, era meio que imperceptível. Às vezes não parecia que eu tinha aquela dificuldade. Só nesses momentos específicos, assim, eu sentia um pouco mais de limitação. Ou quando eu tava correndo, ou quando eu caía do nada assim no chão, sabe? Aí eu sempre fingia que nada tinha acontecido, que eu tinha caído ali de maduro ou tinha tropeçado. Mas na verdade não, tinha sentido algo no músculo e eu tinha caído. Então foi muito difícil. Fui forjado ali nesse ambiente, não tem como, não tem jeito. É a vida te fazendo amadurecer na força. Então muitas pessoas me perguntam, nossa, você é muito maduro, não sei o que, eu tenho 25 anos hoje, né? Mas cara, lógico, olha o tanto de coisa que aconteceu, e principalmente isso que eu tô contando pra vocês agora. Foi impossível não amadurecer, precisava amadurecer. Na infância, minha mãe foi atrás de vários médicos. A gente também não tinha condição, de ir em vários médicos possíveis, assim, não tinha toda essa condição. A gente sempre foi uma família que não tinha toda essa condição. E tá tudo certo. É a realidade de muitas pessoas. Então, nas condições que tínhamos e nas maneiras que podíamos fazer as coisas, fomos fazendo. Então minha mãe ia dos médicos, os médicos sempre falavam a mesma coisa. É fraqueza muscular, precisa melhorar. Precisa fortalecer, o fisioterapeuta falava a mesma coisa e tal. Era um diagnóstico difícil. Infelizmente, era algo complicado e que não era tão simples assim de fazer. Então, fui convivendo com aquilo, E aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tive a primeira oportunidade de emprego. Consegui trabalhar tranquilo, não aconteceu nada de ruim, não tinha tanta dificuldade assim. Era um dia a dia puxado, mas não tinha tanta dificuldade assim. E aí eu comecei a trabalhar em outro lugar depois. E aí nesse lugar eu comecei a sentir complicações. Porque eu tinha que subir e descer escadas às vezes,
pegava um computador, levava para outro lugar, aí tinha que ir agachar para ver cabo de rede das pessoas, se estava tudo certo, enfim, coisas nesse sentido. Então era a helpdesk ali geral da empresa. Só que no meio desse trampo aí, eu realmente comecei a perceber e a sentir que não dava mais para ficar sem um diagnóstico, que não dava mais para ficar sem entender o que estava acontecendo ali. Eu precisava tomar uma atitude, né? Não tinha como mais ser da forma que estava sendo, porque já estava me prejudicando. E o que eu quero deixar aqui como mensagem também é: tem dores que você precisa ir até ela, você precisa ir até o encontro da dor para poder sarar ela. Sabe quando você abre uma ferida na perna e você coloca aquele remedinho que dói pra caramba? Então, é isso. É isso, às vezes você precisa colocar um álcool lá, sei lá, uma parada assim pra forçar aquilo lá a melhorar. E muitas vezes na vida é assim. E aqui eu tô falando da parte física, mas também tem a parte emocional. Então, às vezes você precisa ir lá dentro do machucado, da ferida aberta, exposta, e mexer naquilo, não tem jeito. Ou você faz isso, ou você fica com aquela ferida exposta pra sempre. Não tem como, sabe? E a parte emocional principalmente. Faz muito sentido na parte emocional, é isso que eu tô falando. Então, comecei a perceber que eu precisava ir atrás daquilo. Tipo, mano, tá acontecendo isso, por que eu não fui atrás ainda? Precisava ter mais coragem, precisava ir pra cima pra descobrir o que eu tinha. E foi o que eu fiz. Eu tinha 18 para 19 anos, tá? Eu era muito novo. Enfim, fui no médico, fui em 3 ortopedistas, e eles falavam sempre a mesma coisa que falavam pra minha mãe, pra mim antes, quando eu era criança. Eu não aceitei a resposta deles. Eu falei, cara, não. Eu quero saber o que eu tenho. Não me venha com as mesmas respostas. Fui em outro médico ortopedista. Aí esse deu uma atenção maior, pediu ressonância do pé até a cabeça. De tudo, pediu tudo, ressonância de tudo. Eu fiz todas as ressonâncias que ele pediu. E aí cheguei lá e ele falou, cara, não tem nada no seu osso, provavelmente é algo neurológico. E aí a gente achou estranho, né? Eu, minha mãe, meu pai, família e tal. A gente falou, caramba, como assim neurológico? Neurológico, então provavelmente não é algo tão simples, né? Provavelmente é algo que é mais complicado. Beleza. Chegamos lá no neurologista. Eu mostrei um vídeo de como eu sentia as coisas, das dificuldades que eu tinha e como aquilo me prejudicava no dia a dia. E aí ele fez um exame físico ali na hora e meio que já tinha uma ideia do que era, mas só que ele não podia falar, tinha que ter exames. E aqui entra um ponto. Quero falar muito sobre o amor de Deus e sobre ele. Por quê? Porque nessa época que ele pediu vários exames, o neurologista pediu vários exames, né? Eu não tinha uma condição boa, lógico, ali, e não tinha um plano de saúde, nossa, aquele plano de saúde top. E assim, tinha os exames que ele pediu eram muito caros, a maioria deles, né? Tinha uns que eram mais simples, que o plano cobria, outros não, outros eram muito caros. E Deus foi abrindo cada porta. Cada exame que eu ia ter que pagar uma quantia que eu não tinha, Deus foi abrindo a porta. Eu fiz cada exame que eu tinha que fazer. Cada exame que eu tinha que fazer eu fiz. E eu não paguei R$1 do meu bolso. Sempre foi Deus, porque a gente acreditava muito nele. E eu acredito muito nele. Então, ele abriu muito porta pra mim. Graças a Deus. Voltei no médico. E quando eu voltei lá, foi uma consulta muito difícil. Ele falou que eu tinha distrofia muscular. Distrofia muscular de Becker, para ser mais exato. Porque tem vários tipos de distrofia. Existe a Duchenne, que é a mais conhecida, e a mais severa e a mais séria. E existe a Becker, existe a distrofia muscular de cinturas, enfim, tem várias distrofias. E a Becker é a mesma coisa, os sintomas que a Duchenne, só que bem mais leve. Mas não deixa de ser complicado. E eu nunca esqueço o que o médico falou. Ele falou assim, Rodrigo, a primeira coisa que ele falou, você vai precisar de terapia. Na época eu não entendi, eu falei, como assim terapia? Terapia para algo físico? Eu tinha essa mentalidade, né? E aí ele falou, não, cara, terapia. Eu falei, tá bom, você tá falando. Mas assim, distrofia muscular é uma doença bem rara, é uma doença séria.
Ou seja, eu tenho fraqueza muscular, eu tenho dor muscular. Sabe quando você vai na academia, depois de muito tempo, você faz exercício físico e aí sua perna fica bambeando e você fica com dor, fraqueza, enfim. É mais ou menos essa sensação que eu tenho, tá? Tem dias que são mais leves, outros dias que são mais tranquilos. Mas ele falou que a doença não tinha cura, não tinha remédio e que ela era degenerativa e que ela ia piorar da forma dela, mas ia. Como vai piorar, ele não sabia e não tem como ter certeza, mas que o prognóstico dela é esse. E aí a única coisa que tinha pra fazer é fisioterapia, pra poder tentar fortalecer e não perder movimentos rápidos, assim, sabe? Então, basicamente, foi isso que aconteceu com 18 para 19 anos. Foi uma cirurgia sem anestesia. Foi uma cirurgia que o médico ia lá, cortava tudo e você estava sentindo toda a dor. Essa foi a sensação que eu senti dentro do meu emocional, sabe? Essa foi a sensação que eu senti na alma, porque era algo que seria muito complicado de lidar. Ou seja, foi uma pancada. Mas apesar dos pesares, apesar da dor, apesar do diagnóstico, tudo isso me ensinou muito. Me ensinou a ter limites com o meu próprio corpo, a impor limites para as pessoas e para mim mesmo, né? Eu precisei ser essa pessoa diferente, né? Eu precisei aceitar que eu tinha uma limitação e que, tipo, em alguns momentos ia ficar visível para as pessoas que eu tinha uma limitação. Em outros momentos não, mas na maioria não, mas em grande parte dos momentos ainda dá para ver, né? Alguma coisa ou outra. Em alguns momentos as pessoas chegam e me falam, pô, nem parece que você tem nada. Porque de fato, eu faço tudo. Tipo assim, eu saio com meus amigos, eu saio com a minha família, eu viajo, eu vou em estádio de futebol, eu faço podcast, eu vou pro trabalho, sabe? Tipo, eu trabalho todo dia. Enfim, nada mudou nesse sentido. Eu ainda continuo fazendo tudo. A diferença é que eu faço com mais cautela. A diferença é que eu vejo qual é o meu limite, qual não é o meu limite, qual limite eu posso ir, até onde eu posso ir. Isso foi sendo criado na minha mente com a terapia, mas foi sendo criado na minha mente com o esforço diário de tocar naquela ferida. Então, eu sei que eu tenho algumas limitações, mas aquilo não me define, eu não sou essa doença. Eu só tenho ela. Ela está, ela não é. Sabe? Ela está aqui dentro de mim, mas ela não é, ela não me define, sabe? Isso vale muito pra nós agora que temos um diagnóstico, né? Hoje eu tenho 25 anos, eu descobri com 18, então hoje eu tô bem mais maduro. Mas as limitações que eu tenho às vezes vou subir uma escada, dependendo de como ela eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu consigo fazer. Obviamente, se eu puder evitar, evitarei, mas se não tiver outra possibilidade, eu vou dar um jeito de fazer. Do meu jeito, da minha forma, no meu tempo. E foi isso que a vida me ensinou. Que muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não tem controle nenhum do que vai acontecer na nossa vida. O controle não está nas nossas mãos. Você simplesmente pode sair de casa hoje, sofrer um acidente e quebrar sua perna e nunca mais voltar a andar normal. Sabe? Esse é um exemplo drástico, lógico, mas entende o que eu tô querendo dizer? É que você não tem controle de nada, de nada, de nada. E foi isso que eu aprendi. Ah, mas as pessoas vão ver algumas coisas ou outras. Tá tudo certo. Acho que eu não posso deixar de ser quem eu sou, sabe? Porque no geral, minha vida é normal. No geral, graças a Deus, muita coisa tá estável. Eu tenho muito a agradecer a Deus, sabe? Então, para você que tá aí do outro lado, esse episódio é muito mais do que um episódio que fala do meu diagnóstico. Não escute um episódio assim. O episódio é para te lembrar que você precisa, primeiro, ir atrás da sua ferida, curá-la, ir atrás dela. Ela não vai passar com o tempo, você precisa encarar ela. Ah, o tempo vai passar. Não vai.
o tempo passa. Mas se você não mexer na ferida, você vai continuar sentindo dor. Você vai continuar sentindo dor. Simplesmente assim. A ferida vai continuar aberta. Entende? Então, é pra te lembrar primeiro disso, mas pra te lembrar que você não tem controle da vida. Não só isso, mas que você precisa ter coragem pra viver a vida. Coragem pra viver a vida. Coragem pra encarar o bom e o ruim. Coragem pra encarar quando você tem condição e quando você não tem. Coragem pra encarar qualquer coisa que apareça na sua vida. Coragem. Esse episódio também é sobre coragem. Então, e pra reafirmar pra mim mesmo que eu não sou isso, sabe? Isso não me define, é só uma parte da minha vida. O resto, quem me conhece, que vai me conhecendo, vai vendo outras coisas em mim que também são muito legais. Eu falei tanta coisa que eu faço. Por exemplo, eu canto normalmente. Vou lá, pego o violão, canto na missa, por exemplo. Vou lá, pego o violão, faço tudo normalmente, como qualquer pessoa faria. Uma hora ou outra eu tenho uma dificuldade. E o que eu faço de diferente? Eu só comunico. Gente, é isso, tenho dificuldade. Me ajudem. Muitas vezes a gente não pede ajuda. A gente tem medo de pedir ajuda. A gente é egoísta, porque a gente acha que a gente vai resolver tudo sozinho. Não vai. Não vai. Ninguém resolve nada sozinho. Algumas coisas dependem só de nós para resolver. Mas outras coisas não. E a maioria das coisas não precisa só de nós. Precisa de alguém. Precisamos das pessoas. Então, é isso. Vá atrás da sua dor. Tente curá-la. Mesmo que doa. Vai doer. Enquanto você tá ali passando curativo, vai doer. Claro que vai doer. Não vou falar que não. Mas é preciso ter coragem. Coragem. Essa também é a mensagem de hoje. Tá bom? Gente, é isso. Existe uma vida após um diagnóstico. Existe uma vida após um luto. Existe uma vida após um relacionamento que termina. Existe uma vida após um casamento que termina. Existe uma vida após qualquer acontecimento drástico que aconteça na nossa vida. E esse existe uma vida não quer dizer que ela vai ser fácil, que você vai lidar com tudo fácil. Não vai. Não vai. A vida vai continuar sendo difícil. Mas você tendo coragem, tendo essa força de vontade de ir atrás, você consegue qualquer coisa. Então, é isso. Um abraço. É um episódio longo, mas foi um prazer gravar pra vocês.